quais são os eventos que tiram a gente do nosso estado de tranquilidade, do nosso equilíbrio, que a gente chama de evento gatilho, evento estressor. Né? E aí cada uma dessas pessoas vai reagir de uma maneira, né, neurológica, cerebral, de um jeito. Mas aí eu volto a dizer, não é algo exatamente biológico. A gente tem uma interferência muito grande do meio ambiente, das sociedades, da cultura, para produzir no indivíduo que esses eventos que aconteçam sejam encarados e sentidos por ele como negativo. Não sei se ficou meio confuso isso. Não, deu para entender sim, que a ansiedade ela tá de certa maneira é própria de cada indivíduo, né? Do ambiente que ele está, então é um padrão, depende muito da pessoa e vai se manifestar de um jeito diferente para cada um. Exatamente, porque senão quando a gente vai falar, por exemplo, de ansiedade, você fala assim, eu sei como é que trata a ansiedade, né? Porque você vai lá no manual ver o que é a ansiedade e você vai lá e vê. Não, mas e aí? Cada um vê de um jeito. Tá, beleza. Então essa lista de coisas, né, que você citou, da mão fria, do coração que acelera, são sintomas da ansiedade. Ok, beleza. Mas aí o que a gente vai pensar? Todo mundo que tem esse coração que acelera, essa mão fria, teve isso da mesma forma? Não. Entendi. O que provocou isso naquela pessoa? É nesse momento, né? Porque o sintoma ele pode ser comum a todos nós, porque ele é biológico, ele é físico, né? Ele está ali no nosso corpo. Mas como a gente interpreta esse sintoma, ou por que ele está existindo daquela maneira naquela pessoa, que é o nosso entendimento do olhar para aquele corpo ansioso, que é diferente da Laura, do Vitor e do Sérgio. Sim. Ó, entendi completamente. Isso está completamente ligada à nossa próxima pergunta. Eu tô amando como a nossa conversa está seguindo os rumos perfeitos aqui. Sim, Tá muito bom, né, totalmente. Laura? Eu tô ficando muito contente aqui. Que a gente vai para a nossa terceira pergunta, que é: a ansiedade, ela está ligada a essa autocobrança? Ou seja, ela varia de pessoa para pessoa? Essa pergunta surgiu porque eu li um livro que é um livro muito bom, eu recomendo para as pessoas, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se quem está ouvindo já ouviu falar sobre esse livro. E ele explicita isso, que alunos de Harvard que deveriam estar é, mais do que felizes, né? Mais do que satisfeitos. Eles, a maioria das vezes, eles estão mega ansiosos, mega tristes. E como assim? Mas eles não estão num lugar que qualquer pessoa daria tudo para estar? E o livro explicita uma das partes que ele mostra é isso, que essa autocobrança acaba levando eles para outro caminho. Então, voltando à nossa pergunta, que a ansiedade, ela está ligada a essa autocobrança? Olha, bem legal isso. Já vamos para as polêmicas, então. É, o que a gente... Tem uma questão... Vou abstrair um pouco isso daqui para a gente pensar o seguinte. Existem algumas pesquisas que as pessoas fazem para tentar medir felicidade das pessoas. Isso para mim é sempre muito, muito intrigante, assim, porque eu nunca sei como que você pode medir felicidade no outro. Muito Black Mirror, né? Com Assustador um certeza. pouco. Muito Black Mirror. Então, e aí as pessoas costumam, né, relativizar, o senso comum vai dizer assim, quanto mais vulnerável, quanto mais socialmente vulnerável tiver o indivíduo, aquela comunidade, o território, menos feliz ele vai dizer que ele é. Quando, na verdade, quando a gente faz algum tipo dessas pesquisas, a gente vai ver que, por exemplo, os países mais desenvolvidos do norte da África, por exemplo, são considerados, a população se considera muito mais triste do que o país mais vulnerável da África. Nossa. Então, coloca para nós que o estado de bem-estar e a felicidade, ele é um modo de pensar o mundo, um modo de sentir o mundo, né? Senão a gente entra num preconceito de que, assim, porque eu estou falando de uma população X, da comunidade X, eu estou automaticamente tratando ela como vulnerável, sofredora E infeliz, sim. e infeliz. Não, gente, a felicidade é um modo de ver o mundo, né? Com certeza senão nós não teríamos, por exemplo, grandes astros do rock se suicidando, né? E aí não quero colocar num recorte de uso abusivo de drogas, nada disso. Eu estou pensando num modo de ver o mundo. Então, é claro que essa pressão vai acontecer e ela pode ser sim um gatilho. Por outro lado, a gente tem que pensar que a ansiedade ela sempre existiu, né? Ela sempre existiu desta maneira. Não, ela existiu enquanto possibilidade da gente
se sentir um pouco mal, né? Agora, as categorias de transtornos, elas são da modernidade, elas são do século XX. Né? Essas nomenclaturas, elas surgem no século XX. Né? Então, você vai dizer assim, então lá na época da Grécia Antiga, os amigos do Platão não tinham ansiedade. Eles... de onde eu tirei o Platão. Mas eles podiam ter ansiedade, mas não da maneira que a gente coloca a nomenclatura de hoje. Hoje tem um tom de ansiedade como doença, como algo patológico. A ansiedade é um modo de reagir à vida. Se ela vai virar ou não uma doença, uma patologia, nós não sabemos. Porque todo mundo tem medo e todo mundo tem ansiedade. A forma como eu vou me manifestar é diferente. Agora, isso que você colocou, Vitor, ele é muito forte, porque assim, é claro que também a gente sabe que a geração século XXI, todo mundo que veio pós anos 2000, numa baixíssima tolerância à frustração, uma geração de Wi-Fi, uma geração onde tudo está posto no Google, onde as respostas são muito rápidas, e eu não tolero o não, eu não tolero aquilo que me tira a possibilidade de realizar os meus desejos, é claro que eu vou viver um corpo muito mais ansioso. Não é à toa que nós temos aqui no Brasil, como você levantou o dado, que as pessoas acham que o Brasil é super good vibes, né? As pessoas Total. não Acho que aqui sofrem. é nossa alegria, sol e Nossa, dança. gente, São carnaval o ano legais. todo. A É, gente acorda de manhã sambando, né? exatamente. Uma bola no pé, fazendo embaixadinha. Totalmente. Exatamente. Então, não, né, gente? São outras concepções de sociedade, são esses estereótipos que a gente vai quebrando. Então, respondendo a tua pergunta, afirmativamente, né? Porque a gente tem sempre uma relação, né, principalmente na ansiedade, ela é social, cultural, econômica, ela tem todos esses atravessamentos. E ela precisa ser vista dessa maneira. Né? Então, esse indivíduo aqui, ele vai sofrer diferente de um indivíduo no Japão. Porque ele está atravessado por uma cultura diferente. E essas marcas culturais, elas carregam no nossa memória afetiva, nos nossos corpos, uma reação diferente ao medo e ao futuro. Sim. E professor, Oi. você comentou sobre a questão de geração, né? Sim. Eu ouço muito isso de pessoas, por exemplo, a idade da minha mãe, do meu tio, que, na minha época não tinha essas coisas, mas obviamente se vê como uma coisa mais abafada na época deles, porque não tinha essa abertura toda para comentar. Isso também já dá abertura para a nossa próxima pergunta, que seria como os docentes lidam com essa situação, mas vou modificar para como a geração anterior, porque pensando, a maioria dos docentes acaba sendo um pouco mais velho, nem sempre, mas a maioria acaba sendo um pouco mais velha. Então, como eles, a geração anterior, lida melhor com essa situação? Como os impacta? Tá. Você está falando de uma sensação de que a ansiedade ela pode ser sentida de maneiras diferentes através de um recorte de idade, né? Eu acho que, independente da questão da idade, é a forma como a gente lida com os nossos hábitos, com as nossas relações, com a nossa sociedade, né? Por exemplo, você deu o exemplo de que assim, na geração de um tio, de uma avó, de um pai, de uma mãe, enfim, a gente não vivia isso, a gente vivia. É a mesma coisa quando você fala assim, eu não sei porque que essas pessoas ficam hoje cheias de frescura falando de bullying, eu também recebi um monte de apelido, estou aqui vivo, sobrevivi. Ouço Né? muito. Né? Com certeza. Essa geração mimimi, né? Porque a gente não dá o devido peso às violências que a gente sofre. A gente tem um comportamento um pouco cultural brasileiro de naturalizar a violência. Totalmente. Né? Então, assim, as pessoas naturalizaram o número de mortos pela Covid porque virou apenas um dado estatístico, desde que ela não fosse ninguém da sua família. Né? A gente naturaliza, a gente consegue fazer piada com um acidente trágico que mata jovens. Entende? Então a gente afasta de nós essa sensação, alimenta aquela coisa de que o brasileiro é good vibes, e a gente vai vivendo a partir disso. Na minha época, isso não existia, as pessoas hoje que são mais frescas. Não, gente, a gente tem que pontuar as violências, o cyberbullying, o bullying, todas as formas de violência, elas impactam sim nos nossos corpos. Né? E em relação aos docentes, é interessante que você falou, porque recentemente, antes da pandemia, foi feita uma ampla pesquisa sobre estudantes de doutorado nas universidades públicas, e 40% dos estudantes de doutorado